1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 1 em diante, diz o seguinte: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, quero te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, em poder estar meditando na sua palavra, em poder estar, ó Deus, em contato com os meus irmãos, ó Pai, em Cristo, amigos, parentes, para que possamos meditar na sua palavra, ó Deus. Continue, ó Pai, falando conosco, nos revela os seus mistérios, nos revela, Pai querido, a sua palavra, e que possamos, ao término desta live, Senhor, sermos cheios do teu Santo Espírito, para a glória do Senhor, Senhora, a ti, em nome de Jesus. Amém. Pedro, neste capítulo, traz revelações profundas para a nossa vida, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta live. Eu sempre fico imaginando Pedro, um pensamento meu, uma conjectura minha, né? Que eu sempre vejo assim, Pedro naquele momento com o Senhor Jesus, sempre muito dinâmico, muito para frente, né? E com aquelas dificuldades que ele tinha, ao mesmo tempo que está falando, olha, tu és o Cordeiro, ao mesmo tempo está dizendo, o Senhor não vai morrer, ao mesmo tempo que está recebendo a palavra de Jesus, foste revelado, né? Deus Pai te revelou. Passa um momento e Jesus falando, apartai de mim, Satanás. Então você vê assim, aquele momento de Pedro ali, né? Eu sempre tenho essas duas visões, vejo quase como Pedro um menino, né? Realmente era um menino espiritual. E aí depois, quando você vê Pedro escrevendo, né? 1 Pedro, 2 Pedro, você começa a ver um tom de conhecimento, você vê um tom como pode dizer, mais centrado, né? Você vê alguém maduro, que passou e realmente alcançou aquele momento que o Senhor Jesus disse, quando se converteres, né? Vai ajudar os teus irmãos. E logo na primeira carta, no segundo capítulo, ele já traz esta visão de ser mais centrado. Ele traz uma visão de alguém que tem autoridade, alguém que tenha, seja sensato. Ele começa dizendo, olha, deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. É como se Pedro dissesse, olha, deixa isso, deixa de ser meninos, deixa de murmuração, deixa malícia, engano. É como dizer assim, eu passei por isso, eu vivi, eu estava com Cristo, mas estava enganando a mim mesmo. Eu estava com Cristo, mas estava com alguns momentos com fingimento. Eu fingia ser fiel, eu fingia estar ali. O Senhor pode todo mundo te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Quando ele encara a realidade, ele nega.
né? Por 3 vezes ele nega o Senhor Jesus, ele foge, ele volta a trabalhar. Então você vê um Pedro aqui, é como se ele dissesse: olha, eu estou dizendo para vocês que eu vivi isso. Então eu estou falando, olha, deixa, eu vejo ele dizendo, deixa a malícia, ou seja, eu tive malícia, mas não valeu a pena. Todo engano, eu enganava, mas não valeu a pena. Deixa os fingimentos, eu fingia ser fiel, mas não valeu a pena. Invejas, você lembra do caso que Pedro começa a pergunta a Deus, e este, né? E este, referindo a João, Jesus fala, se eu quero que ele viva até que eu volte, cuida da tua vida, Pedro. Então Pedro está falando, eu tive inveja, deixa disso, eu murmurava, deixa disso. Você vê um Pedro aqui agora sensato, um Pedro que agora tem autoridade, ele chega a uma maturidade espiritual e fala, olha, não vale a pena. Murmuração, malícia, engano, não vale a pena. Deixa disso. Eu vivi isso no começo da minha caminhada com Jesus e não valeu a pena. Quando eu olho este versículo, este é o sentimento que eu tenho, a visão que eu tenho, né? Eu, pastor Alain, eu olho, eu começo a imaginar Pedro dizendo isso. Ele lembrando, quando ele vai escrever esses versículos, ele fala, olha, eu fui tudo isso e não valeu a pena. E aí, quando ele fala para deixar esses sentimentos, ele traz um conselho, diz, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pedro está dizendo, olha, nasce de novo, retira todos os seus conceitos, os seus preconceitos, retira tudo aquilo que você acha que sabe, deixa isso, volte ao primeiro amor e deseja. Eu acho interessante quando ele usa esse termo, né? O leite racional, não falsificado. Ou seja, com razão bíblica, sem emoções fora do comum. Que você se lembrar de Pedro quando estava com Jesus, ele era impulsionado por emoção. Ele chegava para Jesus e falava, eu vou contigo. O soldado vinha, ele estava cortando a orelha de Malco. E Pedro agora está dizendo, sai dessas emoções, dessas coisas irracionais. Vem, procure a razão que há na fé. Procure buscar a Deus, né, segundo a sua palavra. Ele fala, olha, desejai afetuosamente. E vai crescendo. Pedro está aqui já bem crescido espiritualmente falando. Mas ele está dizendo, vamos crescer a cada dia. A cada momento vamos estar em crescimento. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. E aí nós vemos Pedro dizendo, estou falando para você deixar as coisas ruins, deixar esse sentimento de menino, tenha um crescimento espiritual, né, bem, e aí ele traz um despertar. Ele fala, eu estou falando isso para você, se é que você já teve um encontro com Deus. Se é que você já teve realmente entendeu que o Senhor é benigno. Voltando naquela comparação que eu fiz do começo, você começa a imaginar Pedro quando estava com Jesus, andava com Jesus, mas ainda não tinha aquele encontro. A impressão que temos é que ele só teve um encontro mesmo com Jesus. Depois, quando ele estava pescando, Jesus fala, Pedro, tu me amas? E ele Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Parece que aquele momento ali que foi o encontro. Porque a partir daquele momento você não vê mais Pedro vacilando. Você vê Pedro tendo uma dificuldade lá na frente, a questão do circunciso, dos incircuncisos, mas você vai ver um Pedro valente. Você vai ver um homem ali moldado, com comunhão com o Senhor.
E ele está dizendo agora aqui, depois de muito tempo, ele dizendo, né, depois de muito crescimento, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Ou seja, eu provei, Pedro dizendo aqui, né, eu provei que o Senhor é benigno. Depois que eu provei que o Senhor é benigno, aí eu deixei a malícia, o engano, o fingimento, as invejas, a murmuração. Desejo todos os dias ter este conhecimento puro, racional e não falsificado. Pois bem, versículo 4 diz, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Hoje na Escola Bíblica Dominical nós falamos sobre Asaf, um momento épico dele, um momento ali de grandes questionamentos a Deus, na questão de será que vale a pena? Será que vale a pena ser fiel ao Senhor? Será que vale a pena ser santificado? Porque ele estava olhando para os ímpios e estava tendo inveja dos ímpios e da prosperidade dos ímpios. Se você não assistiu essa aula, vai lá no nosso canal no YouTube e você vai assistir, né, lá esta aula que foi hoje pela manhã. Então, nós vimos ali alguns comentários interessantes e principalmente sobre essa questão de ser reprovado pelos homens, mas aprovado por Deus. Pedro está dizendo, não fique querendo a aprovação dos seres humanos, das pessoas, porque a santificação incomoda, a santidade incomoda. Jesus era luz e por isso que incomodou os homens a ponto de querer matá-lo. Lhe faço uma pergunta. Olha a história de Jesus e vê qual o mal que Jesus fez para a humanidade. Vê lá o que Jesus fez para os homens. O que Jesus fez para os religiosos. Você vai ver que Jesus foi bondoso. E quando teve problema, choque com um grupo religioso daquela época, foi porque Jesus trouxe a verdade e as pessoas religiosas estavam vivendo a mentira. Quando Jesus traz a verdade, eles estavam vivendo a mentira. E aí, eles entendem que Jesus era uma ameaça para a mentira que eles viviam. Foi quando eles reprovaram Jesus. Pedro está dizendo que possamos ser pedras vivas, mesmo que sejamos reprovados pelos homens, mas que possamos ser aprovados, mas para com Deus, eleita e preciosa. Você é eleita, você é precioso ou preciosa para o Senhor. Então se alegra, louva a Deus, porque mesmo que os seres humanos, mesmo que as pessoas, mesmo que o mundo te reprove, mesmo que o mundo te calunie, você é eleito, você é eleita e precioso e preciosa para Deus. Por quê? Porque você deixa a malícia, você deixa o engano, o fingimento, as invejas, as murmurações e procura a presença de Deus, procura a vontade de Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Interessante, né? O Novo Testamento é extraordinário. Nós vivemos a realidade do que Deus tinha para com o ser humano. Nós vamos ver o Antigo Testamento, todo um trabalhar de dogmas, toda uma questão de templos, era tabernáculo, né? Como sacrificar, cada tipo de pecado havia um sacrifício, cada coisa que precisava viver, havia um sacrifício, havia uma forma de você trabalhar, tudo isso apontando para
o que nós realmente precisaríamos saber para viver. Por exemplo, como é que você compreende o sacrifício do Senhor Jesus como cordeiro puro e imaculado? Porque lá no Antigo Testamento havia um sacrifício de cordeiros. Então, com essa base, nós entendemos o sacrifício de Cristo. Hoje nós não sacrificamos animais. Hoje nós não seguimos dogmas. Hoje nós não seguimos preceitos religiosos. Hoje nós seguimos isso aqui, ó, que está no versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Você pode ver que ele pega o linguajar do Antigo Testamento, sacerdócio, sacrifício, pedras vivas, edificações, para dizer a nossa vida, ou para exemplificar e o entendimento da nossa vida espiritual. Hoje nós estamos, mais do que nunca, sendo convidados para seguir uma vida realmente espiritual. Livre de qualquer religiosidade, qualquer indício de religiosidade. Eu sempre ministrei isso nas nossas igrejas, na nossa congregação, na nossa denominação, que nós não temos o templo, a denominação, a organização como algo que nos conduz na religião, nos conduz na fé, mas é uma ferramenta para que possamos estar juntos, para que possamos estar louvando a Deus. É no templo que nós temos essas oportunidades, é com a denominação que nós temos uma organização. Porém, a igreja do Senhor Jesus não é esta denominação, esta organização. A igreja do Senhor Jesus somos nós, pedras vivas, edificações. Nós somos o sacrifício vivo, nós damos o sacrifício vivo espiritual, nós somos o sacerdote. Tudo isso é para entendermos a nossa responsabilidade espiritual, e hoje mais do que nunca nós estamos isentos de qualquer tentativa de religiosidade, porque estamos em casa, não estamos em templos. Qualquer acusação religiosa, né? Porque vivemos muito isso. Infelizmente, ainda temos pessoas. Claro que existem aqueles que olham para um templo e acham que aquilo ali é a religião dela. Sabemos que há pessoas imaturas nesse ponto. Porém, o nosso discurso e a nossa fé não está embasada nisso, mas somos acusados de pessoas, acusados de pessoas que é voltada para a religião porque está dentro de um templo. Muitos daqueles que se dizem desigrejados acusam aqueles que vão à igreja como um religioso. Enquanto, na verdade, aqueles que estão lá, pelo menos aqueles que eu conheço e que estamos juntos, não tem isso. Entende que aquilo lá é um templo, aquilo lá é um salão, um lugar para nos reunir. Mas igreja somos nós, lá para termos comunhão. Mas hoje nós vemos, mais do que nunca, que os cristãos estão dizendo, olha, nós no templo ou fora do templo, o que nós temos lá do templo é saudade da comunhão dos irmãos, mas nós continuamos sendo cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, independente, estamos em casa, mas não perdemos a fé, não estamos tendo cultos, mas não perdemos a nossa essência, continuamos adorando a Jesus, louvando a Jesus, sendo fiéis a Jesus, e ainda mais. Quantos testemunhos eu tenho ouvido de pessoas falando, pastor, hoje eu oro muito mais do que antes, porque agora eu estou em casa, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Antes eu trabalhava o dia inteiro, estava com uma correria, e aí eu chegava à noite, conseguia orar lá dentro do templo. Hoje eu tenho um dia, eu estou orando, buscando ao Senhor. Isso nos mostra que realmente chegamos àquilo que Deus queria para a humanidade, que é uma vida espiritual, que é ser pedras vivas, edificações de casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Que possamos nessa noite entender que precisamos deixar toda malícia, todo engano, todo fingimento, invejas, toda murmuração, desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que possamos crescer e crescer cada vez mais. Entender que o Senhor é benigno, chegar para com Deus como pedras vivas, mesmo sendo reprovado pelo mundo, mas para com Deus como eleito e preciosa. E também que nós possamos ser como pedras vivas, somos edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que você possa meditar nesta palavra, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 5, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração e que você possa verdadeiramente viver o melhor de Deus na sua vida, a vida espiritual, aquilo que Deus a proposta de Deus para a humanidade. Livre de qualquer dogma, livre de qualquer religiosidade, livre de qualquer coisa humana, mas voltada especialmente, voltada totalmente para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Te agradeço por esta palavra, Senhor Deus, que o Senhor tem falado no nosso coração. Que verdadeiramente possamos crescer espiritualmente e verdadeiramente possamos, ó Deus, sermos espirituais, pedras vivas. Ó Deus, até o Seu templo verdadeiramente, e o Seu nome venha a ser glorificado na vida de cada um. Ó Deus, abençoa os teus servos, ó Pai, ali da Praia do Peró, aos meus amigos e irmãos, ó Pai, aos parentes, todos aqueles que acompanharam esta live, que o Seu nome venha a ser glorificado, ó Deus eterno, na vida de cada um. Assim ora a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe, Ele dê uma semana abençoada.